Boa noite. Estamos de volta aí às nossas reuniões de domingo. Nós vamos retomar aqui o nosso estudo de O Livro dos Espíritos e estamos falando de direito de propriedade, roubo, do capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, item 2. A questão 880 pergunta: qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Essa pergunta, qual é o primeiro dos direitos naturais do homem, já implica uma crença na própria pergunta. Quer dizer, é uma pergunta que já traz nela mesma a confirmação de que Kardec parte já de uma premissa. Qual é essa premissa? De que existem direitos naturais do homem. Vou repetir a pergunta. Se ele pergunta, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Essa pergunta já traz embutida nela a ideia de que Allan Kardec acreditava que havia direitos naturais do homem. Então, ele não pergunta se há direitos naturais do homem. Ele diz, qual é o primeiro dos direitos naturais do homem? Então, isso quer dizer que ele já acreditava que existem direitos naturais. E o que seriam esses direitos naturais? Se são naturais, estão na natureza. E se estão na natureza das coisas mesmas, inclusive na nossa natureza. E se está na nossa natureza, isso implica também uma premissa filosófica de que existe uma natureza humana. Ou seja, de que quando nós nascemos, nós já trazemos em nós determinados elementos inatos, ou seja, o inatismo, aquilo que está na essência daquilo que somos. Portanto, há a crença de que somos uma essência. E se somos uma essência, essa essência é aquilo de fundamental que somos, e, portanto, a nossa singularidade, a nossa individualidade, aquilo que nos acompanha para a eternidade, inclusive quando formos espíritos puros. Esta essência, e, portanto, isso que está no âmago, que somos nós, como ela não é material, e o que eu vou falar agora é difícil de entender, mas é isso mesmo, ela não é geograficamente localizável, porque ela não tem massa, ela não é matéria. E não sendo matéria e não tendo massa, ela não ocupa um lugar no espaço. E não ocupando lugar, ela não está em lugar nenhum do ponto de vista geográfico. Mas isso não quer dizer que ela não exista. E é isso que somos. Difícil, né? Difícil. No entanto, enquanto nós... Eu estou exigindo um pouco mais de abstração hoje, né? Enquanto nós não somos seres angélicos, espíritos puros, já libertos de toda e qualquer dimensão de matéria, nós nos projetamos, isso que somos, e portanto essa essência, nós nos projetamos no tempo e no espaço. Por exemplo, nós que aqui estamos, encarnados, estamos temporariamente projetados em forma de corpo. Né? Então, nós não somos aqui um espírito que habita em um corpo. Até que venha a nossa desencarnação, nós estamos corpo. Nós não estamos num corpo, nós estamos corpo. Ok? Quando a gente desencarna, corpo não existe mais. E aí nós estamos alguma coisa que não é corpo. E segundo os espíritos, estaremos perispírito, que continua sendo matéria, quintessenciada, numa dimensão mais sutil, mas ainda, né, ocupando esse lugar no tempo e no espaço. Quando a gente fala do tempo, do ponto de vista da encarnação, é o tempo cronológico mesmo. É o tempo que está antes de nós, permanecerá depois de nós, e que implica um dado horizonte histórico contextual em que habitamos agora. Né? Do ponto de vista espiritual, nós teremos uma outra dimensão de tempo,
que é o tempo da eternidade. E esse tempo da eternidade, nós, como seres finitos, do ponto de vista da humanidade, não temos como avaliar. Não temos como entender esse tempo da eternidade. Na verdade, é a eternidade do instante que nos visita a todo momento, que é a eternidade do afeto, do pensamento. Né? Quando a gente não fica toda hora olhando no relógio, toda hora olhando na agenda, a gente sente, a gente simplesmente vai sendo, vai existindo na vida, no tempo, no espaço, fazendo as coisas, lidando com as coisas, e essa é a nossa experiência existencial. Este item do Livro dos Espíritos vai trabalhar, basicamente, a maneira como nós lidamos com as coisas, de maneira geral. Mas não só com as coisas, com os outros também. Com os entes, de modo geral. Né? Quando eu falo os entes, é assim, com coisas, objetos, dinheiro, outras pessoas, bichos, plantas, com a natureza. Né? De que maneira a gente lida com isso? Em geral, nós lidamos com isso no modo do apego. No modo da propriedade. Quando eu vivo a ilusão de que eu posso ter alguma coisa. Quando os espíritos respondem a Allan Kardec, qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Eles dizem assim, o de viver. É por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do semelhante ou fazer qualquer coisa que possa comprometer a sua existência corpórea. Então, eles estão dizendo, olha, a gente tem direito de viver. Mas até esse direito, curiosamente, é limitado. Porque se a gente estiver à beira da morte, não adianta alegar para o mundo espiritual. Eu li lá no Livro do Espírito, eu tenho direito de viver, como vocês querem me levar agora? Quer dizer, é um direito que também tem um fim. Ele tem um limite. A gente tem direito de viver enquanto precisar viver. Mas há um momento em que a gente nem de viver mais tem direito. Ah, mas aí é a vida do espírito. Ok, alguém aqui tem interesse? Imediato, assim, experimentar? Está querendo desencarnar hoje, chegando em casa? Então, assim, a gente não quer de verdade, a gente quer viver e de preferência aqui. O maior tempo possível, e sem dor. Não é? E sem problema também. Viver gostoso, e vivendo. É coisa boa, vai vivendo. Entendeu? A gente quer viver bastante. Né? Esses dias eu fui no aniversário de uma senhora que fez 105 anos. E aí um amigo que é músico virou para ela e falou assim, nós vamos tocar para a senhora. Ela falou, quando? Ele falou, nossa, ela tem 1 ano. Eu falei, não, meu filho, ela tem 105 anos. Se você fala para uma pessoa, que fala, qualquer dia eu vou, a pessoa tem 20 anos, ok, mas com 105 ela quer agora. Por quê? Porque ela sabe que está no sal, coitada. Não tem jeito, vai desencarnar daqui a pouco. Não tem jeito, né? A gente ainda trabalha com essas hipóteses, né? Vou ficar mais um pouquinho, quero, né? Acho um barato isso, né? Como se a gente tivesse controle, né, das coisas. Ah, eu adoro gente que fala como quer morrer. Ah, eu quero morrer. Que acha que pode, né? Definir como vai morrer, quando, de que jeito. É outra coisa, ah, eu não quero ter Alzheimer. Fique tranquilo, se você tiver, você não vai saber que tem. E não vai nem lembrar que você não queria ter também. Então está tudo certo. Não é? Não é verdade? Então assim, até o direito de viver, então, ele tem um limite. Né? Chegou naquele limite, nem esse direito de viver a gente tem mais.
E como o homem, vejam, ó a terminologia, não é o espírito, mas o homem, ele é finito. O espírito é infinito, mas o homem é finito, né? A existência corpórea é finita. De verdade, ninguém tem nada. Toda propriedade, toda posse é antes uma ilusão de propriedade ou uma ilusão de posse. Por uma questão muito simples. Porque o homem vai morrer. E exatamente no momento em que ele morre, ele deixa de ser proprietário ou possuidor de tudo, inclusive da vida que ele tinha e do corpo que ele tinha. Então, tudo é uma grande ilusão, né? De verdade, nós não temos nada, nós somos usufrutuários de tudo que está aí, né? E essa palavrinha é muito interessante, usufruir, quer dizer usar e fruir, tudo junto, viu? Porque tem gente que fala, eu pus usos e frutos dos meus... Não, é tudo junto, usufruto. Viu? A palavra não é usos e frutos, não. Os usos e costumes, os usos e frutos, não. Usufruto, tudo junto, né? Na verdade, não é nem uso, é usufruto, né? Com o usufruto. A gente está aí para usufruir da vida, né? Até o dia que tiver que ir embora. Não tem choro e nem vela. Uns vão mais cedo, tem gente que desencarna com 8 anos, tem gente com 18, tem gente com 48, tem gente com 100, e nós não vamos ter acesso aos porquês dessas variações, porque, do ponto de vista imediato, a vida não é lógica. A vida não tem uma lógica, a vida é como tem que ser, e é um contrato, que eu costumo dizer, um contrato de adesão. Quer dizer, a gente nasce e é assim. Ninguém perguntou para a gente se a gente concorda, discorda, se quer mudar essas regras. Não, a vida é assim. Sabe desde quando? Desde que o mundo é mundo. Sempre foi assim. E aí a gente tem duas posições. Ou a gente briga com o mundo, como alguém que fica nadando contra a correnteza de um rio, você bate os braços, cansa e não sai do lugar. Ou a gente relaxa e deixa a correnteza levar a gente, e a gente vai curtindo aquela gostosura de ir em direção ao mar. O Guimarães Rosa, que é o grande escritor Guimarães Rosa, tem um conto muito bonito chamado A Terceira Margem do Rio. Eu não vou contar o conto, não, mas eu vou usar a imagem que ele usa, né? A gente sempre imagina um rio com duas margens, não é? A margem de cá e a margem de lá, não é isso? Como se fosse assim, o nascimento e a morte, a outra margem do rio. Mas todo mundo se esquece que existe uma terceira margem. Só que essa terceira margem não dá para ir se a gente não tiver ou uma grande aparelhagem, né? Um aparelho de mergulho, ou se a gente não desencarnar e se deixar afogar no rio, que é o fundo. O fundo é a terceira margem. É a vida em sua maior profundidade, né? E é essa que nós vamos ter que experimentar a hora que desencarnar, a profundidade do ser. O contato com aquilo que a gente é na nossa condição espiritual e eterna. E mais que isso, o rio sempre nos leva em direção a algo maior que a gente, que é o quê? Ou maior que ele, que é o mar. A vida física é como um pequeno rio. A vida espiritual é um oceano gigantesco. A gente vai se perder no oceano da espiritualidade. Então, assim, imaginar que a vida é só um rio é uma limitação muito grande, né? Agora a gente vai em direção. Agora dá medo de ir para o mar? A gente está lá no riozinho, né? Vai dando medo. É o medo que a gente tem do mundo espiritual, da desencarnação. Mas chegando lá é aquela maravilha, aquela riqueza que é o oceano, né? E aquele poder todo que é o oceano. Assim é a nossa trajetória em direção à vida espiritual. E nesse trajeto, tudo que a gente carrega dificulta. Tudo que a gente tem, na verdade, nos aprisiona. Quanto mais coisa a gente tem,
mais trabalho a gente tem para cuidar de tudo que a gente tem. Mas não ter nada também dificulta esse estar no mundo. Por quê? Porque estar no mundo exige cuidados. Nós precisamos comer, vestir, beber, não é? Tomar remédio, ir ao médico. Precisamos de coberta. Só isso? Não. Nós somos seres também do prazer estético. Para a gente não adianta só uma ração. Nós queremos comer coisas gostosas. Nós queremos ver filmes bonitos, ouvir canções, ver quadros, contemplar flores. E tudo isso exige uma dinâmica econômica da vida. Então a gente precisa dos bens materiais para tocar a vida. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma lição chamada O Homem no Mundo. Eu não sou do mundo, mas eu sou no mundo. Não tem como eu ser fora do mundo. E eu preciso dessas coisas. E é legítimo que a gente queira dispor deste universo utensiliar para viver a vida, lidar com a vida. Quando começam os problemas? Quando nós lidamos com as coisas no modo do apego, no modo da obsessão pelas coisas e no modo do acúmulo das coisas. Então, quando eu me apego, eu quero acumular e eu tenho obsessão por essas coisas, eu me perco nesse labirinto impessoal que é essa hipnose das coisas do mundo. É como Platão, né, colocava que as coisas essenciais são invisíveis aos olhos. Quando o escritor José Saramago escreveu seu famoso ensaio sobre a cegueira, o romance que virou filme, etc., ele usa justamente essa metáfora linda. Vamos imaginar isso, fazer um exercício, uma fantasia. Vocês imaginaram? Se de repente a humanidade inteira ficasse cega agora, vamos imaginar como seria. Assim, em 30 segundos, todos nós aqui cegos. Saindo na rua, todos cegos. Todos os seres humanos do planeta, de repente, cegos. O que aconteceria? Bom, primeiro o caos. Começaria aí. Primeira coisa, aconteceria o caos. O mundo ia parar. Por outro lado, se a gente desconsiderar o caos, haveria uma ruptura quase que imediata a todas as nossas referências de vida. Então, por exemplo, para um cego, que diferença faz a cor da roupa que as pessoas estão usando? Ou o tecido, ou a marca, eu não vejo sequer a etiqueta. Então, imagine se a gente paga um absurdo por uma marca, no mundo de cegos, isso já não faria o menor sentido. Porque ninguém veria mais, nem a marca do carro. Mais que isso, não haveria mais zona sul, zona norte, porque a gente ficaria totalmente... Então, o preço dos imóveis, porque não tem mais essa referência. Os nossos preconceitos, se o indivíduo é bonito, feio, se ele é negro, se ele é branco, naturalmente, inclusive etários, né? Se ele é jovem, deixariam imediatamente de existir. Ou seja, eu não gosto muito desse autor, porque eu acho ele um pouco brega, que é o Saint-Exupéry, né, do Pequeno Príncipe. Mas tem uma frasezinha brega, mas bacana, que a gente pode usar agora, bem interessante, que é aquela que diz assim: o essencial é invisível aos olhos. E é verdade. Está vendo? Nem tudo que é brega é mentira. Tem coisa brega e verdadeira. O essencial é invisível aos olhos? De verdade é. Tanto que a gente não enxerga os espíritos uns dos outros. Nós não enxergamos os sentimentos uns dos outros. Aliás, a gente disfarça
bem pra caramba. Melhor assim. Porque se a gente ficar todo mundo cego é o caos. Mas se todo mundo começar a ver o que o outro pensa, meu Deus do céu. O que o outro pensa, o que o outro sente, ia ser um furdúncio, como se diz por aí. Então também é bom. A gente aqui no plano físico, a gente não sabe direito, não se enxerga bem. Esses essenciais são invisíveis aos nossos olhos. E é verdade. Então, assim, vamos imaginar que toda a mensagem que os Espíritos vão trazer, aqui no Livro dos Espíritos, a partir dessa pergunta de Allan Kardec, todas as respostas vão ser no sentido do caminho do meio, do bom senso, do lidar com as coisas de uma maneira a otimizar os recursos que o mundo dispõe a favor de todos, a usufruir do que a vida terrena nos dá, sem os apegos, sem os acúmulos desnecessários, tentando o tempo todo vencer as grandes chagas que impedem o ser humano de ser feliz, que estão lá no Evangelho. O orgulho e o egoísmo. Por que o ser humano é infeliz? Porque ele ainda é escravo do orgulho e do egoísmo. Quando nós conseguirmos vencer o nosso orgulho e o nosso egoísmo e as nossas más paixões, a inveja, o ciúme, o ódio, a ira, né? O desrespeito pelo outro, né? A falsa noção de superioridade ou de conhecimento da verdade, quando nós vencermos tudo isso, a vida se nos apresentará muito mais leve, muito mais graciosa, muito mais aromática do que tem sido. E isso é um trabalho nosso, de formiguinha. Quem é o modelo, o guia, o grande mentor de tudo isso? É Jesus, né? Então, todas as ideias que os Espíritos vão nos trazer, elas se fundamentam na ideia primordial do cristianismo. Amai-vos uns aos outros. Amai ao próximo como a si mesmo. Inclusive as lições maravilhosas contra as ansiedades e inquietações que nos assolam o tempo todo. Não vos inquietais. Vinde a mim, todos vós, que vos achais cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois ele diz, né? Não vos preocupeis com aquilo que haveis de comer, de vestir. Jesus nos apresenta um jeito de ver o mundo muito sereno. Assim, olha, tranquilo, vai dar tudo certo. Trabalha, confia, segue. E é curioso como a vida, às vezes, nos mostra isso. Lá na casa do vovô, nós trabalhamos lá toda semana. É curioso, às vezes, a gente está naquela condição assim, acha que vai fechar, porque tem um boleto, sei lá, de 20 mil do leite, que chegou, está sem um tostão no caixa, tem que pagar até o fim do dia, é impressionante. Aí, de repente, ligam do banco, olha, aquele dinheiro que estava para liberar, daquela verba do governo que saiu, e vem, gente, 20.502,50, mas vem no limite para pagar aquela conta daquele dia. Às vezes eu estou lá, nesses dias, eu sou vice-presidente lá, o presidente está viajando, e eu, assim, eu nunca orei tanto pela vida de uma criatura. Porque se o meu amigo presidente desencarna, fica para mim. E ele foi fazer uma viagem de uma semana e ficou na minha mão lá, né? Eu rezava, os mentores. Acho que foi a melhor viagem da vida dele, de tanto eu rezar. E aí eu falava assim, não, agora vai fechar, agora o negócio. E as meninas mesmo da secretária falaram, não, olha, é curioso, mas o auxílio vem. E vem. E para a nossa vida também. Se a gente fizer um balanço de hoje para o passado da nossa vida, é curioso como nós já passamos. E as pessoas até mais velhas que eu,
podem ser testemunhas disso. Quantos apertos na vida, e não é só questão financeira, não, questão moral, problema com o marido, com o pai, com a mãe, com o filho, que a gente passa e parece que vai ser eterno. E aquilo passa, aí passa 1 ano, passa 5, passa 10, passa 20, e nós estamos firme. E as coisas passam. A gente nem entende direito como que vai passando, como que aquilo vai. E passa, e vai. Né? Então não adianta se inquietar. A ansiedade é muita pressa para pouco tempo. A gente tem que dar tempo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, em nome de Jesus. Como é que fala? É o Zeca Pagodinho de Jesus, chama. O arauto do Evangelho. É verdade. Isso é a lição do Cristo. O Cristo também disse assim, deixa a vida me levar. Podia estar no Evangelho. Quando ele fala, não vos inquietais, crede em meu Pai, crede também em mim. Não é isso? O que ele está falando? Deixa. Daqui a pouco nós vamos desencarnar, vai passar tudo. Aí começa lá do outro lado os problemas mais sérios. Porque lá tem um problema mais sério, que é encarar quem nós realmente somos sem disfarce. Aí o bicho pega. E aí nós vamos começar a formular a outra encarnação. E aquela mão de obra, tudo de novo. Nasce, dor de barriga, 9 meses para nascer. E você quer falar e não consegue. E chora, né? E você vê aquele povo esquisito em volta de você e tal. Aí você descobre que é sua mãe, aquela criatura estranha. Seu pai, seus irmãos, os amigos, tá? E vai para a escola, tem que aprender tudo de novo. Começa a trabalhar tudo de novo, aí os pepinos tudo de novo. Aí você olha aquele ser maravilhoso, se apaixona, é a ruína da sua vida. Aí é assim. E vai uma encarnação, 2, 5, 10. Mas no fim dá tudo certo, todo mundo chega no oceano, tá bom? Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, né? E que possamos estar aqui no domingo que vem continuando o nosso estudo.